Você diz que assistir filmes de horror, terror, violência, agressividade, cenas de suspense com psicopatas, cenas de tortura, de pura maldade, de zumbis, de guerra com violência gratuita. Essas cenas não te afetam. Você diz isso porque você não sente medo e você pode assistir qualquer coisa que você quiser? Ah, você diz que você gosta de assistir, te dá prazer, te distrai. Te distrai com isso? Mas eu já disse que fica tudo na mente das pessoas. Todas essas pessoas que dizem que não acontece nada a elas assistindo esses filmes porque elas gostam, porque elas não têm medo. Só não acontece se ela for psicopata. Se ela for um ser humano real, tudo acontece. Tudo fica salvo dentro da mente. E uma hora essas imagens vão ser ativadas. E eu expliquei em vídeos sobre filmes, séries e livros que consumimos, histórias deles e imagens terríveis. Nos livros, mesmo não tem imagens, só de você ler, sua própria mente cria as imagens das historinhas lidas e forma sentimentos. Vou dar um exemplo. Você assistiu uma cena na qual há um psicopata que raptou pessoas e as torturou. Este psicopata pegou o personagem principal, cortou seus dedos, furou áreas do corpo, bateu e deixou mais que duas outras pessoas, psicopatas e violentos como eles, fizessem o mesmo, batendo nessa pessoa por dias e horas e estuprando também. Mas, não satisfeito, ele e os companheiros cortaram os órgãos genitais dessa pessoa. No final, quando a vítima estava toda quebrada, ele a usou como um empregado, como escravo. Ele sabia que já tinha destruído a mente daquela pessoa. Com medo extremo, com dor extrema, sofrimento demais, ele conseguiu partir a personalidade, a psique da pessoa aprisionada. Então, passaram dias ou meses, você parecia que estava normal, teve alguns sonhos, nada relacionado. Pode ser que em 3, 4 dias ou em 2 dias, pode ser também meses, você começou a sonhar que estava sendo perseguida e que uma pessoa raptou você e mais outras pessoas, e você sempre tentava fugir, mas aquele raptor sempre te pegava, sempre te achava. E ali no seu sonho, você viu que onde você estava com esse raptor, estava também uma outra pessoa, e o sentimento era de que essa pessoa gostava de você ou já te amou, não importa. Tinha aquela sensação no sonho de que aquela pessoa você poderia confiar. E ela estava tão próxima, mas você sabia que se pedisse ajuda, ela iria ser mais um no cativeiro. Você não quis pedir ajuda, mas ela viu você trabalhando na plantação da propriedade do raptor. Então ela se aproximou. Ela acenou para você, se aproximou, percebeu que algo estava errado contigo. Era como se você tivesse meio abobado, não conseguia falar direito, estava apavorado. Então ela fazia perguntas e o raptor chegou. Pessoas cruéis, elas percebem os sentimentos e as emoções das pessoas boas rapidamente. E ele percebeu a intenção daquele outro era saber mais e tentar ajudar, mas com uma frieza e um jogo de palavras, ele conseguiu dissuadir essa pessoa a se afastar de você. Ele queria saber quem era essa pessoa, era sua amiga ou conhecida, e te forçou a falar. E você percebeu no olhar, na expressão dele, que ele iria atrás dessa pessoa. E foi atrás do seu amigo ou conhecido. E assim foi feito. E você logo ouviu gritos apavorados. Aquela pessoa havia sido pega também. Viu só? De alguma maneira, tudo que você sonhou foi usado
as imagens, os sentimentos que você conseguiu assistindo esses filmes. Não precisa ser a mesma coisa. Essas imagens, às vezes, elas aparecem nos seus sonhos de forma diferente, mas tem aquele sentimento dos filmes, aquela atmosfera toda vai ficar ali. Então você no sonho, você não vai ver as mesmas pessoas. Pode até ver, mas não vai ver as pessoas, mas tem aquela atmosfera de medo, aquele sentimento que você vivenciou, experimentou quando assistiu os filmes. Se você é uma pessoa normal, um humano com esse pacote de emoções, de sentimentos completo. Um psicopata, ele não tem isso. Ele é parte dos descendentes do sistema, ou descendente direto ou indireto, mas ele é. Por isso ele não tem este pacote de emoções. E mais, essas imagens, essas emoções, esses sentimentos que foram formados em você quando assistiu, quando viu, quando entendeu, quando leu, qualquer coisa que você fez, elas podem ser ativadas quando você não está sonhando também e vão influenciar seu comportamento e decisões, como expliquei em vídeos mais antigos. Mas o vídeo de hoje é para relembrar o que eu já falei um pouco e acrescentar esta nova informação. A cada vídeo eu quero continuar a fazer isso, acrescentando mais informações e relembrando um pouco do que já foi falado antes. É porque hoje eu quero dizer a você um pouco mais como o sistema rouba e produz historinhas que ele mesmo, depois de roubar, vai transformar em imagens que a gente pode só ver com os nossos olhos, né, físicos, ou colocar nos cenários que pisamos. Há várias maneiras do sistema roubar memórias nossas. As memórias podem ser feitas quando você leu alguma coisa. Não, isso aí não é memória, é sim. Você leu e fica guardado como memória. Um dia você vai relembrar. Ah, então, não é uma memória? Você não está trazendo aquela lembrança de volta da sua memória? Então, e ele faz esse roubo de memória de várias maneiras. Agora eu estou dando a vocês a informação desse roubo da memória através do que você assiste, você aceitou e até se viciou, dizendo que gosta e você aprecia. Então ele vai agora roubar essas novas memórias que você produziu ao sonhar. E você sonhou essa história que eu acabei de contar como exemplo, porque você assistiu algo que ele já tinha oferecido e com certeza foi de roubo também de outras memórias de nós humanos, e aí foi montando e lançando seus personagens como os escritores, os inventores, os criadores, etc. Aqueles que vão filmar, que vão escrever ou que vão falar. A partir disso aí, você então gerou novas memórias, novas histórias. Ele rouba esta memória sua diretamente. Ele vai fazer o mesmo com as imagens que você produziu na sua central de imaginação, naquela parte dos sonhos que eu já expliquei para vocês, a tela de descanso. A sua tela de descanso produziu coisas que ele queria, pelas imagens que você aceitou que ele te deu. Às vezes até um outdoor, um cartaz, ou alguém contando para você também alguma coisa que ela já ouviu de outros personagens do sistema, ou outros meios, como a mídia, os youtubers e os contadores de filmes, de história, e tudo que eu já expliquei, gente, para vocês. É só vocês seguirem direitinho que vocês vão pegar como esse sistema age. Como que ele faz para roubar as memórias diretamente ou indiretamente? Assim que ele pegar essas suas memórias diretamente, através do que você sonhou, daquilo que ele mostrou, aí você também produziu mais coisas diferentes, mais pavor, mais medo, ele vai liberar essas memórias de outra forma, contando em filmes, em livros, para as pessoas dele, vai distribuir entre elas. Imagina o quanto que nós fazemos isso de graça para ele, porque a gente aceita assistir os lixos dele. E isso se torna um círculo vicioso. Ele vai jogando as memórias de outra pessoa transformadas em filmes, livros, historinha, policiais, todo tipo de coisa, no virtual, nos filmes, nas séries ou nos cenários que pisamos, contando que ali houve aquele crime. Ele encena isso também.
Depois ele vai fazer a mesma coisa com o que você produziu e outra pessoa vai assistir, ou você mesmo, daí vai vir mais e mais historinhas, mais memórias que ele vai roubar de todos nós. E vai viciando, né? Vai viciando a gente nisso, depois vai cobrando, você vai ter que pagar, ou você vai assistir de novo, não pagando de alguma maneira de graça, mas é porque ele sabe que aquilo lá vai ser usado a favor dele mesmo. Ele vai extrair alguma coisa de você, ele vai roubar continuamente de você. Ele sempre vai pegar esse material nosso através do roubo e produção forçada dessas histórias, né? E depois vai distribuir para as massas já manipuladas e que aceitam todo tipo de horror, crueldades e maldades contra a própria espécie ou contra os animais. E assim vai poder oferecer todas essas categorias de filmes que ele já lançou e que ficam promovendo lucidamente o terror, horror, crueldade, sangue demais, violência demais, como os de guerra, os filmes medieval, corta cabeça, corta pé, corta mão, corta tudo, tudo sem mostrar nenhuma humanidade e os humanos aceitando que são feitos, são histórias vivenciadas por pessoas humanas, comuns. E seu campo mental, enquanto você dorme, se torna uma área fértil, criando imagens, sentimentos, situações gratuitamente para o sistema nosso. Vamos chamar ele de quê? De carrasco, do cruel, porque é isso que ele é. Não há nada aqui que seja de bondade. Nós estamos enganando a nós mesmos, aceitando esse sistema aqui, por causa das justificativas que eu já expliquei a vocês que há, e do pouco bom, do pouco bonito, belo, que ele deixa para que nossas mentes não colapsem. Assistam os vídeos antigos para poder entender todos os meus vídeos mais novos, mais recentes, todos os áudios que a gente troca e tal. O que vocês acham de continuarmos a falar desse tema por alguns dias a mais? Imagina você saber de que nossas mentes não são roubadas, abusadas, manipuladas apenas como nós já entendemos. Ah, eles nos enganam com informações, eles nos contaram mentira ou contam, eles escondem coisas. Ok, já está claro isso, não está? Mas ninguém nunca contou que roubam ideias, imagens e sentimentos diretamente de todos nós. Isso o sistema não quer que vocês saibam. Não somente quando estamos conscientes ao roubo, mas sim o tempo todo, desde que chegamos aqui em um corpo de bebê e nossas mentes são invadidas por ele. Mas abram a mente de vocês, prometam. E sejam mais cuidadosos, sejam exigentes, não coloquem todo tipo de imagens, sons, filmes, leitura, fotografia, protejam as mentes de vocês. Não é isso que eu sempre pedi a vocês, para serem cuidadosos? Há anos eu passo esta mensagem para vocês e sempre deixei claro esta minha preocupação. Sejam então seletivos, não aceitem todo o lixo audiovisual desse nosso enganador sistema. Tudo que ele mostra, conta, libera, de graça ou cobrando, sem forçar ou forçando, tomem cuidado. Não aceitem todo o lixo do sistema. Façam isso. A mente de vocês não precisa ser essa grande lixeira ou essa escrava produzindo mais e mais daquele ponto que ela já começou a ver que o sistema conseguiu e daí para frente vai fazendo, vai fazendo, fazendo. Ah, mas você pensa que você é dona dos seus sonhos, que você controla os seus pensamentos? E aí? Tá achando ainda que você controla? Desde que você entrou aqui neste mundo, as imagens, o que você escutou, o que você viu foi dele, das pessoas dele, sua mãe e seu pai também. Sua mente foi toda invadida. Agora, você sabendo que isso acontece e você sendo mais exigente, não pegando qualquer coisa dele, música também vai ser feita, viu? Tudo dele. Então, se você fizer isso, se tornar mais seletiva, exigente, ele sai perdendo e você sai ganhando. Vocês já ouviram eu falar que eles também adicionam memórias falsas para algumas ou todas as pessoas que ele quiser, pessoas de grupos, pessoas das nações, em algumas culturas, etc. E todo tipo de roubo de memórias ou deletação de uma ou algumas e substituição por outras. Já ouviram, certo? Eu fiz vídeo sobre isso. Ele pode fazer em cada um de nós ou fazer memórias novas coletivamente.
Ele pode distribuir para algumas nações apenas, para algumas culturas diferentes, ou grupos, ou individualmente, ou para o geral, global. E há roubo de memória quando ele faz você pensar como ele deseja, ou quando faz você sentir, criar sentimentos e gerar imagens no seu campo mental. E ainda mais fácil, ele consegue quando você escreve, quando você conversa com outras pessoas. Mas, de qualquer maneira, ele consegue obter essas imagens. Se você escrever no virtual, ou se você escrever num livro, ou se conversar com amigos nos palcos que pisamos, ou pelo virtual, de qualquer maneira, ele consegue roubar todas as suas memórias, suas imagens, pensamentos, sentimentos. Para entender um pouco melhor, vou te dar um exemplo. Imagina o que eles nos colocaram a fazer com os animais. Ao matá-los, eles vendem peles, pelos, ossos, tudo que for do animal abatido ou quando ele está vivo, sugando a vida dos animais através de trabalho forçado ou obtendo, roubando algo que o corpo deles produz, sem matá-los. Por exemplo, ele rouba e obriga ainda a produção de leites nas vacas leiteiras escravizadas, de filhotes que eles fazem animais terem filhotes para vender. E as penas das aves, ou lãs dos carneiros, das ovelhas, eles retiram pena dessas aves, as lãs desses animais, enquanto eles ainda estão vivos, não é? Então, ele rouba quando está vivo, quando está dormindo, quando está inconsciente ou consciente, não interessa, ele está sempre roubando. Essas são apenas algumas das muitas coisas hediondas e cruéis que eles fazem com os animais. O mesmo fazem conosco, nos escravizam no físico e no mental. E eles, sua gente, suas coisas, roubam nossa energia e vitalidade física, nos faz definhar até sairmos daqui, e nos roubam de maneiras que nunca ninguém contou, ou nossa gente pensou ou pensa. Assim, tudo que você fizer, agir, se comportar, desejar, pensar, sonhar, tudo será reaproveitado, assim como eles fazem com os animais, como eu expliquei, tudo foi reaproveitado. E eles dizem, nada se perde, não é? Então, é isso mesmo, nada se perde, se transforma, como eu já expliquei essa frase que ele fez todo mundo ficar repetindo, se achando o máximo. E se você chegou aqui, alguém chegar aqui neste mundo, se chegou, é para ser roubado de todas as maneiras. E alguma dessas maneiras as pessoas nunca saberão ou não conseguirão assimilar. Dá um crédito para pensar e matutar, não é um crédito para ficar acreditando como o sistema faz, a gente acreditando nas coisas dele, mas dá um crédito para matutar, para usar isso a favor da própria mente para um movimento de libertação. A cocriação que eles nos falam, pois é, nesse sentido, do que eu expliquei agora para vocês, podemos concordar com o que dizem eles de nós, que cocriamos esse mundo, pois, sem você querer, está fornecendo material para o sistema ladrão continuar a manipular, enganar, hackear e aprisionar todos nós. De uma maneira inconsciente, então, se está co-criando. Essa é uma parte inconsciente, mas a parte consciente é que você aceitou assistir esses filmes. Você gostou, desejou, se viciou e ainda foi buscar por mais. Essa é a parte consciente. Essa é a parte da responsabilidade sua, o que te torna uma vítima e também um cúmplice. Vocês acham que o sistema e sua gente iria contar a todos sobre o que a mensagem me permite liberar para vocês? Com certeza, os seus personagens, desde os que nos parecem mais humanos, comuns, pessoas normais da massa, aqueles que estão no YouTubers e outras que têm mais contato com os seres humanos que estão aqui na massa para sofrer, ou aos que parecem os humanos privilegiados, com títulos pomposos, com aqueles rótulos e scripts de superioridade, etc. E serão eles usados pelo nosso escravizador como aqueles que escrevem livros ou escreveram, os que fazem filmes, e eles explicarão a partir do que eu já liberei, pois assim ele roubou de mim, ele roubou da mensagem para distribuir entre o povo dele,
desde aquele que está no topo ao que está embaixo, pois afinal eu já lancei para algumas mentes, e antes que outras acessem a mim, outras mentes cheguem a mim, aos meus vídeos, a mensagem original, ele começa a me deixar invisível, enquanto coloca a sua gente sob holofotes, com visualizações altíssimas no plano virtual e pela propaganda e promoção dos outros de seus personagens, escritores, produtores de filmes, jogos, os inteligentes, aqueles que escrevem livros, os sábios, estudados, etc., como sendo aqueles que estão a explicar, aqueles que criaram, inventaram e descobriram, etc., etc. Tudo já foi explicado em vários vídeos meus. Mas a mensagem quer que vocês saibam, e isso é um presente. Apreciem e protejam. A partir do momento que vocês entenderem as várias maneiras de roubo que o sistema faz, nos usando diretamente no mental ou no plano mental também, mas que sentimos como físico, sólido, sabe? Os cenários e palcos que pisamos, vocês vão entender por que a mensagem liberou a história dos nascidos e não nascidos. Com o tempo, eu vou expandir a mensagem, vamos falar da mente e consciência, usando essas nomenclaturas que ele mesmo deu, até que um dia eu possa falar mais ainda, mas será um jeito diferente do que já temos falado até agora. Mas vocês precisam galgar esses degraus da mensagem para que as suas mentes possam ir assimilando. E vocês vão entender então que nós não somos nossas mentes e que nem mesmo a consciência que entendemos como humana é nossa e que nada do que aprendemos aqui é nosso ou somos nós, como nos ensinaram. Essa será uma desconstrução que não dá para eu falar em poucas frases, poucos vídeos e poucas explicações. Vocês precisam procurar meus vídeos mais antigos. Vão assistindo o que puderem pegar direto dos meus canais no YouTube e BitChute. Se eu for para outra plataforma, avisarei a vocês. Se dediquem e fiquem atentos aos vídeos antigos que eu puder ir subindo no BitChute. No YouTube não tenho como colocar todos os vídeos. A perseguição a mim não começou há pouco tempo. Alguns de vocês perceberam que isso aconteceu a mim desde vídeos antigos, desde 2009, aqueles que me seguem desde essa época, ou 2010, que eu já reclamava do que faziam com meus vídeos. Me lembrei de uma coisa. Se vocês olharem um filme, um livro muito bem escrito, muito bem elaborado, talvez você pense, mas eu não colaborei com isso, eu nunca pensei dessa maneira, mas não é tudo que vem de você, vem de outras pessoas e vem ainda de pessoas antes de nós. Vocês não sabem o que o sistema fez essas pessoas ouvirem, verem, assistirem, escutarem para gerar esse tipo de história. E fora que eu já falei para vocês, a história dos nascidos e não nascidos é para explicar exatamente esse tipo de ação do sistema fora dessa consciência que a gente tem aqui de estar vivendo neste palco sólido, nesses cenários, e é fora desse aqui que a gente está consciente, achando que é a vida, né? Que estão eles manipulando a todos nós, e nós somos os culpados dos ativadores não conseguirem nos libertar. Vocês vão compreender melhor escutando a história, prestando atenção e protegendo-a, para que o sistema não roube e não distribua entre seus manipuladores das nossas mentes, aqueles privilegiados, aqueles que aparecem e que não devem ser esquecidos, mas sim bajulados, apreciados, imitados, copiados, etc. Vocês estão vendo o que estamos vivendo? Não é só essa historinha aqui que a gente consegue conversar um com o outro, que há muito mais por trás daqui, mas não é nada do que ele está falando de inferno, de espírito, não é nada disso. É tudo do campo mental. Imagina, você pensa que a mente sua é sua, mas não é. Vou te dar só um exemplo, só para sua mente se movimentar, mas ainda não vou te dar ao completo a imagem do que é. Imagina que você está numa lan house e tem vários computadores. Aí chega uma pessoa e cada um senta em frente a um computador. E ali entra no mundo, certo?
Imagina que sua mente é assim, é um campo imenso e que você tem direito a uma parte. Você tem direito a uma parte, então por isso você não é essa mente. Você está utilizando essa. Vamos supor que essa parte, esse campo aí que você está acessando, vai pegar uma parte, é destinada àquela consciência humana, ao que vai ser vivido como humano, entendeu? Por enquanto eu vou deixar vocês só com isso para não complicar, porque até eu chegar a essa parte e poder usar outras palavras, outras explicações, vai levar um tempinho. Apesar de que eu já fui lançando muito disso em todos os meus vídeos desde mais de 15 anos. E eu espero que um dia eu possa sentir alguém realmente dando atenção a tudo que eu já falei. Porque mesmo vídeos que vocês pensam que, o título é bobo, a mensagem é esquisita, pode ter certeza, ali tem chaves, cliques, atalhos para as mentes de vocês, que não será a mente distraída que vai entender ou vai pegá-los. Somente a mente que está se privilegiando, ela é especial, ela se torna mais especial ainda do que ela já é, porque ela está gostando dela. É como você gostar de você e procurar as coisas boas para você. Ali está a sua mente procurando o que é bom para ela, ou seja, se libertar e poder ter um campo maior, expandir, tirar aquele lixo que está ali e ela mesma criar as coisas verdadeiras que era para que ela criasse, para que ela tivesse sendo preenchida e não com esse lixo desse egoísta, desse cruel sistema em que estamos. E tem mais uma coisa, que eles adoraram colocar nossa gente a repetir, que você deve tomar cuidado com tudo que você pensa, porque o que você pensar deve estar acontecendo em algum lugar, deve estar sendo realizado, manifestado. As pessoas não entenderam ou pensaram de outra forma, ligado ou conectado a algumas crenças que o sistema já deu para elas, mas nunca pensou que seria o sistema debochando de todos nós. Porque é realmente isso, tudo que você pensar, através do que você está vivenciando aqui dentro dele, vai se realizar, vai ser usado. Às vezes nem da forma que você está pensando. Ele que junta com alguma outra coisa que o outro pensou. Ele tem todas as nossas mentes nas mãos dele, produzindo, fabricando histórias, ideias, não é? Então, sim, tome cuidado com tudo que você pensar. Mas para você tomar cuidado com tudo que você pensar, desejar, sonhar, você tem que tomar cuidado de não acessar o que ele te dá, de não ouvir o que ele, as pessoas dele, quer que você ouça, veja, assista, entenda, compreenda, acredite, e repasse, promova, etc. Eu recomendo a vocês que busquem um vídeo que eu expliquei o que de fato a gente faz aqui neste mundo. Como eles nos deixam a viver aqui neste mundo, atrás de filmes, livros, histórias. Aliás, todo o nosso mundo é controlado por livros e eu também já expliquei sobre isso. E não fiquem com medo de 2022, como vocês andam falando. Tá certo? Eu sei que muitos vão tentar apavorar e deixar todos com muito medo. E o sistema vai pegar esses medos, todos esses sentimentos de vocês e vai usar contra nós mesmos, produzindo mais horror, mais situações ruins, mais coisas ruins com o nosso material mental gratuito ou o nosso material dos sentimentos. Assim a gente para hoje por aqui e nos vemos no próximo. Fiquem todos bem.